Bom, a primeira coisa, pessoal, que a gente precisa saber nesse problema é identificar que tipo de integral é essa. Por que a gente faz isso? Veja, você pode ver por esse símbolozinho aqui, ó, e por esse outro símbolo aqui. Então isso aqui indica o quê? Que isso aqui é uma integral de linha de um campo sobre uma curva fechada. Como é que eu sei que é um campo? Porque aqui a gente tem, ó, dx e dy, as componentes do campo. A primeira componente e a segunda componente, tá? Então eu já sei que isso aqui é uma integral de linha de um campo sobre uma curva fechada. Por que fechada? Esse símbolozinho aqui, ó, essa bolinha, significa que é uma curva, mas ela não é uma curva assim qualquer. Ela é uma curva fechada, beleza? Ah, tá bom, mas se a questão diz aqui que está falando de integral de linha, não precisava ter feito isso. Correto, até integral de linha, de fato. Mas se ela tivesse pedido para a gente calcular, calcule o valor da integral, não tivesse falado que era de linha, né? Então precisava você saber disso, tá? Beleza, como é que eu posso calcular isso aqui? Vê só, pessoal. A gente pode usar a definição clássica de integral de linha, mas nesse caso aqui, perceba que você tem algumas expressões aqui meio complicadas de você calcular diretamente. Porque como é que a gente poderia fazer aqui? Lembra que isso aqui, ó, é a integral sobre c de p dx mais q dy. Então a gente podia fazer daquele jeito clássico, parametriza a curva, vamos supor que eu parametrizei aqui, onde t está no intervalo AB, beleza? Depois que eu parametrizei, eu vou fazer os seguintes passos. Vou calcular o produto interno do campo composto com a parametrização vezes o vetor tangente com relação a t, e eu calculo essa integral aqui, beleza, de B a A. Só que veja, posso até achar uma parametrização, mas quando eu fizer a composição que for calcular o produto interno, fica algo bem complicado por conta dessas expressões, né? Uma expressão grande. Então, nesse caso, vamos usar um artifício, que é um teorema, para isso que ele existe, que é aqui o famoso teorema de Green. E o teorema de Green, basicamente, a gente precisa desse cara aqui, ó, chamado de rotacional. Uma das formas de calcular ele é você pegar a derivada parcial da segunda entrada do campo com relação a x menos a derivada parcial da primeira entrada do campo com relação a y. Se você conseguir uma expressão mais simples, depois de aplicar o rotacional, é um bom indicativo de que você está no caminho certo. E aí, pelo teorema de Green, a integral de linha dessa curva, sobre essa curva fechada, ela vai virar uma integral dupla do seu rotacional em cima de um interior aqui dessa sua curva. Então, por exemplo, o que é que isso diz? Se eu tiver aqui uma curva orientada no sentido positivo, ou seja, a região que eu quero sempre está à esquerda da curva, esse teorema diz para a gente o seguinte, ó, para você calcular essa área aqui dentro da curva, basta que você olhe para a borda dela, que é justamente essa minha integral de linha aqui, beleza? Então, para a gente usar o teorema de Green, a gente vai precisar de quê? Primeira coisa, calcular o nosso rotacional, tá? Segunda coisa, vamos precisar aqui, ó, estudar quem é esse interior dessa minha curva, beleza? E também vamos precisar colocar ele em integral dupla. E lembra lá que a integral dupla tem duas regiões, região tipo 1, região tipo 2, a depender da projeção. Lembra que em relação à integral dupla, quando você tem integral dupla, onde aqui é uma função constante igual a 1, ou seja, somente isso aqui é o que? Na verdade, isso aqui vai ser a área da região D, tá? Então, função constante igual a 1, integral dupla é a área daquela região, beleza? Agora você dá uma pausa, tenta resolver com essas dicas aqui. Se você não conseguir, volta para cá. Então, vamos usar o rotacional, né? Que vai ser a derivada parcial da segunda entrada aqui, ó, que é x ao quadrado mais 2x mais cosseno de y quadrado com relação a x, menos as derivadas parciais da primeira entrada com relação a y, que é 2x y mais e elevado a x elevado a 2,
Veja como vai ficar bem mais simples. Derivando isso aqui parcialmente com relação a x, vai ficar 2x mais 2, já que cosseno de y ao quadrado não depende de x. E derivando isso aqui com relação a y, a gente vai ficar com menos 2x, ou seja, ficaremos simplesmente com o rotacional de 2. Isso é ótimo, por quê? Essa minha integral aqui, ó, ela vai virar o quê? Ela é integral de p dx mais q dy, que ela vai ser, na verdade, uma integral dupla sobre d, que é o interior da curva, aqui, tá? Do rotacional, que é 2dA. E aí, como isso aqui é um número, é algo constante, eu posso colocar ele para fora da integração. Então, vai ficar a integração de uma função constante igual a 1 sobre d. E isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é justamente a área de d. Beleza? Então, vai ser 2 vezes a área de d. Então, é só a gente calcular essa área. Só que área vai ser essa? Veja que ele diz que d é uma região que está dentro da elipse, a elipse da equação x ao quadrado sobre 5 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. E a exterior à circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ou seja, você tem uma elipse aqui. Se formos colocar aqui, ó, a gente tem uma elipse sobre o eixo x. E dentro dela nós temos um círculo, tá? De raio 2. Então, a região D é essa região aqui, ó. Como é que a gente pode calcular ela? A área da elipse menos a área do círculo. Então, aqui, essa região vai ser 2 vezes quem? Ela vai ser 2 vezes a área da elipse menos a área do círculo. Só para não perder tempo, pessoal. Aqui é rapidinho, tá? Então, 2 vezes a área da elipse. Quem era da elipse? É π vezes o produto dos eixos. 5 vezes 3. Menos a área do círculo. Π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. E fazendo essas contas, a gente chega aqui, ó, em 2 vezes 15π menos 4π, que vai dar, então, 22π. E ficamos com a nossa letra A. Ok? Então, veio. Basicamente, aqui a gente aplicou o teorema de Green, certo? E se ligou aqui, ó, que a integral dupla de uma região, né, onde a função é constante igual a 1, é justamente a área daquilo. Então, a gente não precisou nem fazer parametrização desse meu domínio, nem nada desse tipo, tá? Algo bem simples aqui, beleza?